Vamos estudar uma circunferência e seus elementos. Aí eu tenho, número 1, circunferência. A circunferência é esta figura que está aqui. Número 2, centro da circunferência. O ponto O é o centro da circunferência. Então, aqui eu tenho o ponto O e aqui no meio tem um ponto que é o centro da circunferência. 3. Extremidades da circunferência. Aí eu tenho o ponto A está na extremidade da circunferência. Então, o ponto A está aqui, então extremidade é toda essa borda da circunferência. Aí a gente pode chamar de extremidade. 4. Raio da circunferência. R é o raio da circunferência. Em uma circunferência, qualquer segmento de reta que liga o centro até um ponto na extremidade é chamado raio da circunferência. Então, eu tenho aqui a minha circunferência. Veja, qualquer ponto que sai, qualquer segmento de reta que sai daqui do ponto e vem para a extremidade, que sai daqui do centro e vem para a extremidade, é chamado de raio. Então, esse aqui é o raio da circunferência, representado pela letra R. Então, a circunferência vai ter muitos raios, né? Olha, raio é como se fosse o raio da bicicleta mesmo. Agora, 5. Semicircunferência. Semicircunferência é a metade de uma circunferência. O arco AB, que contém o ponto C, ou seja, o arco azul, é uma semicircunferência. Então, vamos ver. Ele disse que o arco AB, que contém o ponto C. Então, o arco é esse. Esse aqui é o que é o arco azul, né? Ele não falou que é o arco azul. Aqui é uma semicircunferência, porque é a metade da circunferência. Então, o arco azul é a semicircunferência azul. E o arco AB, que contém o ponto D, ou seja, o arco vermelho, também é uma circunferência. Então, daqui até esse ponto A, do ponto A até o ponto B, que contém o ponto D, é uma outra semicircunferência. Então, aqui eu tenho um raio até o centro, né? Olha. E aqui, do centro até a extremidade, eu tenho outro raio. Raio 1 e raio 2. Então, gravem que semicircunferência é a metade da circunferência. Eita, estava sem o foco, né? Então, aqui o raio vermelho, a semicircunferência vermelha e a semicircunferência azul. Vamos para o 6. Ângulo em uma circunferência. Dois raios formam um ângulo em uma circunferência. A alfa é o ângulo formado pelos raios 1 e raio 2. Olha, dois raios formam um ângulo, né? Em uma circunferência. Então, aqui eu tenho o raio 1, puxei aqui para a extremidade A. O raio B, ou o raio 2, é de O até B. Aí, esses dois raios formou o ângulo aqui, olha. Esse ângulo a gente chama de alfa. Então, aí ele disse que dois raios vai formar um ângulo. Então, aqui está o ângulo da circunferência. Continuando aqui, nós vamos para o número 7. 7, olha. Arco de uma circunferência. Arco é um ponto, é um pedaço da circunferência que foi determinado por dois ângulos. Então, arco é o quê? Um pedaço da circunferência. O segmento AB, que contém o ponto C, é um arco da circunferência. Então, o arco é esse pedaço aqui da circunferência. Veja, eu tenho aqui dois raios que formou um ângulo e esse ângulo também forma um arco. Olha, esse pedaço aqui, de A até B,
é o arco da circunferência. Então, o que é arco? É um pedaço da circunferência. E se eu tiver aqui o ângulo, eu tenho aqui o raio eu tenho o arco da circunferência. 8. Relação entre ângulo e arco. 8.1. Ângulo determinando arco. Em uma circunferência, um ângulo determina um arco. O ângulo alfa determinou o arco AB, que contém o ponto C. Olhe, o ângulo, de acordo com o ângulo, quando eu tenho um ângulo, eu encontro um arco. Olhe, o tamanho do arco depende muito da abertura dos dois raios. Se abrir muito para cá, olha, aí o arco já vai ser maior. Então, o que tem que ficar na mente é que em uma circunferência, um ângulo determina um arco. E que o arco está aqui, olha. Essa borda, é esse pedaço da circunferência. Arco determinando o ângulo. Olhe, um ângulo determina um arco. E um arco também determina um ângulo, por sua vez. Então, na figura abaixo, que está lá em cima, eu mostro já. Veja que um arco também determina um ângulo. Se eu tiver o tamanho de um arco, eu posso encontrar o ângulo formado por este arco. Olha, está aqui. Observe que eu tenho aqui o arco. Se eu tiver o tamanho do arco, eu posso encontrar o ângulo. E se eu tiver o ângulo, eu determino o arco. Aí, olha, o arco AB, que contém o ponto C, então é esse arco aqui, determinou o ângulo alfa. Agora, observação. Um ângulo é medido em graus e um arco é medido em radiano, que significa rad. E essa bolinha é o grau. Então, não pode esquecer. Ângulo eu meço em grau e o arco eu tenho que medir em radianos. Também não esqueça, se eu tiver o ângulo, eu encontro o arco. E se eu tiver o arco, eu encontro o ângulo. Vamos para o tópico 9. 9. Divisão de uma circunferência em grau. Uma circunferência só pode ter 360 raios. E eles dividem esta mesma circunferência em 360 partes iguais. Olha, 360 partes iguais. Essa figura eu já mostrei em outra oportunidade. Olha, aqui eu tenho os raios, veja. Olha, tá aqui. E aqui eu posso dividir ela em 360 partes, né? Porque cada raio desse vai me dar um arco. E um arco é uma parte da circunferência, olha. Que também aqui vai ter um ângulo, olha. Certo? Então, cada ângulozinho daqui vai ser 1 grau. Aí ela é dividida em 360 partes. Olha, cada uma dessas partes compreende 1 grau. 1 grau. Cada partezinha dessa aqui, olha. Se eu dividir ela em 360 partes. Aí eu tenho grau é uma unidade de medida de arco. De arco não, né? É de ângulo, né? Aqui tá errado, olha. Grau é unidade de medida de ângulo. Que nós vimos lá que o arco é medido em radiano, correspondente a 1 sobre 360 da circunferência. Você pega a de circunferência e divide em 360 partes. Se você pegar um pedacinho, uma parte, você tem o grau. Logo, uma circunferência tem apenas, olha que importante, viu? 360 graus. Porque lembre-se que eu disse que ela só pode ter 360 raios. Cada raio vai formar 1 grau, olha. Cada pedacinho desse
vai ser 1 grau, então ela só pode ter 360 graus. Coloca isso na mente de vocês que é importante. Aí eu tenho aqui, olha, aqui eu tenho a minha circunferência e eu tenho aqui ele dividiu de 10 em 10, né? Só para mostrar para vocês que ela é toda dividida assim, olha. Aí começa aqui no zero, aí vai nesse sentido aqui, ó, vai dividindo, dividindo, dividindo ela e chega aqui, quando chega nesse ponto tem 360 graus. 360 graus corresponde a uma volta completa em uma circunferência. Então, quando ele sai do ponto zero aqui, que dá uma gira, que chega no mesmo lugar, ele tem 360 graus. Olha, então, um atleta que corre em uma pista circular, ao completar uma volta, podemos dizer que ele deu uma volta de 360 graus. Então está aqui o atleta, o desenho, olha, dois atletas na verdade, né? Quando dá uma volta completa, deu quanto? 360 graus. Submúltiplos do grau. Os submúltiplos do grau são estabelecidos no sistema de base sexagesimal. São eles, os submúltiplos do grau são o minuto e o segundo, o minuto de arco e o segundo de arco, indicado por essa vírgulazinha aqui, né? Esse apóstrofozinho, olha. Corresponde a 1 sobre 60 do grau. Ou seja, pegando aqui 1 grau, aí você pega 1 grau, aí divide o grau em 60 pedacinhos. Você pegando um pedacinho desse, você tem 1 minuto de arco. Então, olha, 1 grau tem 60 minutos. Então, 1 grau é igual a 60 minutos. Letra B, segundo de arco. Indicado por esses dois tracinhos, né, as duas vírgulazinhas, e corresponde a 1 sobre 60 do minuto. Então, você pega um minuto, divide ele em 60 partes. Cada partezinha vai ser 1 sobre 60 do minuto, que vai ser o segundo. Ou seja, olha, aqui em cima, 1 minuto tem 60 segundos. Então, olha, 1 minuto é igual a 60 segundos. Esse tracinho eu já sei que ele indica 1 minuto e os dois tracinhos vai indicar os segundos. Item 10. Então, vamos revisar então aqui. Olha, 1 grau, ele tem 60 minutos, bota na mente. E 1 minuto tem 60 segundos. Gravem isso que a gente vai precisar para resolver algumas questões. Agora aqui, tópico 10. Comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência pode ser dado em metros ou em graus. Então, tem duas formas de medir a circunferência, em metros e seus submúltiplos, ou então pode ser medida em grau. Então, vamos para o 10.1. Comprimento em metros e seus submúltiplos. O submúltiplo do metro é metro, centímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro e aí vai. Comprimento de uma circunferência. E o que é comprimento de uma circunferência? É o tamanho da borda da circunferência. Logo, o comprimento da circunferência é dado pela linha azul. Olha, o comprimento da circunferência é essa borda toda aqui, olha. Essa voltinha aqui. Aí eu tenho aqui a fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência é... Então, se eu quero calcular o comprimento da circunferência, eu tenho uma fórmula, olha. C é igual a 2πr. Então, onde C significa o quê? Comprimento. O π, para encontrar o comprimento, equivale a 3,14. E R é o raio da circunferência. Então, para calcular o comprimento da circunferência, comprimento é igual a 2πr.
Agora vamos para... Continuando aqui, olha. Pegando uma tesoura, cortando a circunferência e esticando-a, fica assim. Pegou a circunferência, cortou, aí eu vou ter ela aqui esticadinha, olha. Então, esse comprimento daqui até aqui, né? Desse ponto A até esse ponto B, vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência. Nesse caso, o comprimento será dado em metros, centímetros, quilômetros, etc. Porque eu estou medindo o comprimento dela em metros e seus submúltiplos. Porque aqui eu tenho outra coisa, viu? Vamos gravar aqui. Comprimento em radiano. Lembra que eu posso medir ela em metros e seus submúltiplos e posso medir ela também em radiano. Olhe, se o raio de uma circunferência for igual a 1 radiano, que significa 1 rad, o comprimento da circunferência fica assim, olha. Se o raio for 1, aí no lugar do R, olha, o comprimento, a gente já sabe que é isso aqui, essa fórmula para calcular. Comprimento é igual a 2πr. Aí se o raio for 1, substituindo, olha, repete C igual 2π, no lugar de R, 1, porque ele disse aqui que o raio é 1. Aí a circunferência, aí multiplicando aqui, 2 vezes 1, que ficou 2, e repete o π. Então, o comprimento foi 2π. Olha, logo, podemos dizer que o comprimento de uma circunferência também pode ser 2π radiano, ou simplesmente 2π. Então, o tamanho dessa borda vermelha é 2π. Então, está aqui, veja. Essa bordinha toda aqui equivale a 2π, olha. Cortando e esticando-a, aí o comprimento vai ser igual a 2π. Então, minha gente, o comprimento da circunferência pode também, se for medido em radiano, olha. Se o comprimento for em radiano, a circunferência toda vale quanto? 2π. Gravem isso também, que eu não estou explicando à toa. Nós vamos precisar de tudo isso. O comprimento da circunferência é 2π. E a fórmula para calcular o comprimento, a gente já viu que é 2πr. Continuando. Está aqui. Divisão de uma circunferência em radiano. Uma circunferência só pode ser dividida em 2π radiano ou simplesmente 2π. Na figura abaixo, o arco AB, que contém o ponto C, ou seja, o arco azul, em radiano mede π. Observe que ele corresponde à metade da circunferência. Então, esse arco aqui, azul, de A até B, que contém um ponto C, lembre-se que aqui é uma semicircunferência, né? É a metade da circunferência. E aqui ele disse que vale π. Quando uma pessoa sai daqui até esse ponto B aqui, olha, ela percorreu π. Eita, o pincel errado. Ela percorreu π. Então, aqui é a metade da circunferência. Então, a metade de uma circunferência é π. É o que está dizendo aqui. Lembra-se que a circunferência toda, eu disse a vocês que vale quanto? Que vale 2π. Lembra daqui que eu disse que a gente ia usar? Então, tem que gravar e tem que aceitar isso que eu estou falando. Tem que aceitar. É um pouco meio estranho para vocês que estão vendo isso pela primeira vez, mas tem que aceitar. Aí começa a ler 1, 2, 3, quantas vezes forem necessário. Aí vocês começam a gravar esses nomes, essas coisas, essas informações, e aí vocês já vão começar a aceitar com mais facilidade. Então aqui eu tenho então do ponto A até o ponto B vale π. Aqui é uma semicircunferência, a circunferência toda vale 2π, ela é inteira. Se eu corto ela na metade, então a metade dela vai ser π. Vamos seguindo aqui. Olha.
O arco AB, que contém o ponto D, ou seja, o arco vermelho, em radiano, também vale π. Olhe, de A até B, que contém D. Então, é esse arco vermelho aqui. Ele disse que aqui também vale π. Realmente, vale π. Se aqui é a metade da circunferência, né? Uma semicircunferência. A circunferência toda vale 2π, lembra? Então, a metade azul vale π e a vermelha também vale π. Aí, metade com a metade forma 1, que forma 2π, né? 1π mais 1π, 2π. Aceitem isso aí. Na figura acima, o arco AB, que contém B, que contém o ponto D, ou seja, o arco vermelho, também vale π. Já lembro, já tinha lido isso. Observe que ele corresponde à outra metade da circunferência. Então, nós podemos concluir que cada metade da circunferência mede π. Então, a circunferência inteira, meus queridos, vale quanto? 2π. Certo? Então, eu tenho aqui, olha, do ponto de 0, chega aqui, eu tenho um π. Aí eu saio daqui do B, vou passando aqui para o A. Quando eu chego aqui, eu já tenho 2π. Então, 1π, dá outra voltinha até aqui, forma 2π. Então, a circunferência toda é 2π. Agora, nós vamos ver aqui o cálculo de 1 radiano. Cálculo do valor de 1 radiano. A gente vai fazer esse cálculo porque vai ter uma questão que vai precisar. E vocês precisam saber quanto é que vale 1 radiano. Lembra que nós já fizemos isso, olha. 1 radiano, 1π, é igual a 180. E 1 radiano eu quero transformar ele em grau, olha. Eu quero transformar 1 radiano em grau. Então, não sei quanto é, coloco x. Aí, eu vou fazer aqui o xzinho, olha. Multiplicando esses dois. Π radiano vezes x vai ser x vezes π radiano, que é igual, multiplicando agora, 1 radiano vezes 180, que vai ficar 180 vezes 1 radiano. Pronto. Agora aqui, eu vou fazer essa multiplicação aqui, viu? E aqui não dá para fazer nada, então vou repetir. X π radiano, que vai ser igual 180 vezes 1, que ficou 180 radiano. Olha agora, esse eu quero saber o valor de x, então ele fica no primeiro membro. Esse π radiano está multiplicando, vem aqui para baixo dividindo. Então, x, que é igual a 180 radiano, dividido por π radiano. Então, aqui eu posso fazer que x é igual. Esse radiano de cima com o radiano de baixo, eu posso dividir, cancelar os dois. Então, sobrou quem? 180 π. Então, olha, lembre-se que π vale quanto? Π vale 3,14. Então, x, que é igual a 180 dividido por 3,14. Quando vocês fizerem essa continha, vocês vão encontrar que x vai ser igual a 57,32 graus. Aqui deu um número decimal, eu vou aproximar. Então, olha, x vai ser aproximadamente 57 graus. Eu desprezo a parte decimal, certo? Eita, aqui não é grau não. Vai ser 57,32. Pessoal, então eu posso dizer que 1 radiano, né? Que é o valor de x que eu queria. 1 radiano vai ser quanto? Aproximadamente 57 graus. Então, não esqueça que tem questão que vai pedir isso. 1 radiano é aproximadamente 57. O autor de vocês não considerou como 57, considerou mais um pouquinho. Outros autores consideram 57, então vamos considerar também 57, que não vai ter problema nenhum, certo? Então, gravem isso aqui. 12. Correspondência entre medida de ângulo e arco.
uma coisa, esses cálculos aqui vocês não precisam memorizá-lo, decorar não, viu? Que não vai ter questão para fazer esse cálculo não. Eu quero que você, eu só fiz os cálculos para chegar aos 57. Aqui, olha. Correspondência entre medidas de ângulo e arco. Olha, baseado nas informações acima, podemos concluir que um arco que mede π é igual a um arco que mede 180 graus. Logo, π é igual a 180 graus. Lembra lá da semicircunferência? Olha, lembra aqui da semicircunferência que eu disse, olha, do ponto A, esse arco azul vale π. Não foi isso? Então, a metade da circunferência é π. E ela é igualzinho a 180 graus, olha. A circunferência toda, lembra que eu disse a vocês que uma volta completa é 360. Aqui, olha. Lembra que eu disse que uma volta completa é 360. Então, a metade da circunferência em graus, olha, em graus, a metade é 180. 180 na parte de cima, 180 na parte de baixo, que formou 360. Então, se for em grau, a circunferência toda tem um ângulo de 180. Se for em radiano, a metade da circunferência toda tem π. Logo, nós podemos dizer, meus queridos, que um π é igual a 180 graus, porque os dois vai ser a metade da circunferência. A metade da circunferência aqui em π e a metade da circunferência aqui em 180. Por isso que eu digo que π é igual a 180 graus. Continuando. Um arco que mede 2π é igual a um arco que mede 360 graus. Logo, olha, 2π é igual a 360 graus. Lembra? Olha de novo. Aqui, olha. A circunferência toda vale quanto? Que eu disse 360. Isso em graus. E se for em radiano, lembra que eu disse que ela vale 2π, porque é metade de 1π até aqui, o azul, metade do π vermelho. Então, ela vale quanto que eu tinha dito a vocês? A circunferência vale 2π. E em graus ela vale 360. Logo, eu posso dizer que 2π é igual a 360. Grave essas coisinhas que estão nesses quadrinhos que são importantes. Olhe, em grau ela vem de 0 até 180. Ela forma a semicircunferência azul. De 180 até aqui o outro ponto A, é mais 180 que forma 360. 180 em cima, 180 embaixo, 360. E se for em radiano? Em radiano, de A até esse ponto B é 1π. E do B até esse outro ponto A aqui é mais 1π, que formou 2π. 1π em cima, 1π embaixo, 2π. Então, em grau, 360. E em radiano, 2π. Por isso que eu tenho que 2π é igual a 360 graus. Vamos para o 13. Vejam. Comprimento de uma circunferência. O comprimento de arco de uma circunferência é dado pela fórmula. Olha aqui a fórmula. Para eu encontrar o comprimento do arco, aqui esse pedaço da circunferência, que é um arco, lembra que eu falei? Eu utilizo essa fórmula aqui. Alfa é igual a L dividido pelo raio. Então, aqui eu tenho, para eu encontrar esse comprimento aqui, eu uso essa fórmula, onde alfa é quem? Alfa é o ângulo formado pelos raios, olha. E R é o raio. Tanto faz eu pegar um como o outro, porque os raios da circunferência são iguais. Não pode ser um maior do que o outro, né? Então, onde a alfa é medida do arco em radiano. Então, o ângulo alfa, que é a medida do arco, né, só pode ser em
radiano. L, o que é L? É o comprimento do arco. E R é quem? O R é a medida do raio da circunferência. Então, alfa é a medida do arco, ou então do ângulo, né? L é o comprimento e R é o raio. E lembre-se que esse alfa tem que ser em radiano. Olha, aqui, pessoal, cuidado! Se a questão trouxer o ângulo central alfa em graus, se ela trouxer o ângulo aqui dizendo que ele está em graus, você deve transformá-lo em radianos antes da resolução da questão. Então, isso aqui tem que tomar muito cuidado, que nas questões que nós vamos resolver agora, a gente vai estudar direitinho, certo? O vídeo ficou muito longo, mas é muito importante essas informações.